tá bom, estudantes, mas depois saem com certificado pensando que são servos de Deus enquanto são do diabo Satanás. Mas tá bom, vai graduar para que linhagem? Cada igreja tem o seu instituto teológico. O Instituto Teológico da Testemunha de Jeová não é o mesmo Instituto Teológico dele, não ensina a mesma coisa. Compreende? Quando se fala de Samuel, Samuel estava a ensinar aos seus o quê? O que ele recebeu de Deus. Não estava a ensinar livros de Moisés, não. Se estou a mentir, que se mostre aqui. Obrigado, apóstolo Pedro Aleixo. Teólogo e pastor Albino, como é que olha para essa questão, tendo em conta que uma das disciplinas ensinadas no curso de teologia é a hermenêutica, que nos remete à interpretação. Há uma passagem bíblica que o apóstolo mencionou, a passagem do livro de Gálatas, que nós encontramos algumas palavras de Paulo, que diz que este evangelho não foi revelado de homem nenhum. Não foi ensinado de homem nenhum. Não foi ensinado de homem nenhum. Como pastor, como teólogo, qual seria a real hermenêutica em torno dessa passagem bíblica? Porque para o apóstolo, essa passagem bíblica nos remete à inexistência das escolas bíblicas, mas sim à existência da revelação. O que está em jogo é a revelação. Pastor. Bom, esse texto do apóstolo Paulo surge para vincar e testificar a autenticidade do seu ministério como apóstolo de Deus. Porque os outros apóstolos, temos que compreender o contexto. Os outros apóstolos, por isso que eu falei da história bíblica. Razão pela qual entendemos que a teologia é necessária porque nos ensina a interpretar as escrituras. Vamos entrar no contexto. Essa passagem do apóstolo Paulo surge para vincar e demonstrar a autenticidade do seu ministério. Porque os outros apóstolos aprenderam diretamente de Jesus, estiveram com Jesus. Havia espécie de uma discriminação com os outros apóstolos, como quem diz, isso é natural, como quem diz, nós aprendemos com o próprio Jesus, estiveram com o próprio Jesus, e isso descredibilizava o ministério do apóstolo Paulo, porque era tido como quem surgiu do nada e não foi conhecido. Nós vimos os outros a caminharem com o Senhor Jesus, e ele surgiu de nada. É quando, para autenticar o seu ministério, ele diz, não, as palavras que eu falo, o ensino que eu trago, não fui revelado por homem nenhum, fui revelado pelo Senhor Jesus. Ou seja, eu sou chamado, fui escolhido pelo Senhor Jesus. Ou seja, trata do chamado do apóstolo Paulo, onde ele diz, não caí por nada. Por isso que há um princípio da hermenêutica que diz, primeiro, a Bíblia não se interpreta de forma isolada. E nem se cria doutrina isoladamente, porque muita gente o que faz? Vai pegando um trechozito ali, um versículozito ali, vai copiando um outro texto ali e começa a fundamentar, a formar uma doutrina. Não, você deve ler a história, o capítulo todo, compreender o princípio, ler os capítulos anteriores, para poder, sobre a instrumentalidade do Espírito Santo, entender com profundidade o que se pretendia ensinar exatamente naquelas estruturas. Não vamos começar a fazer doutrinas com versículozinhos, copiarmos. Não, esse é o princípio que conduz às heresias. Por isso muita gente distorce as escrituras. Por isso muita gente cria seitas religiosas. Muita gente traz ensino fraudulento dentro da igreja e enganam pessoas que também são ignorantes quanto ao conhecimento das escrituras. Obrigado, teólogo, pastor Albino. Apóstolo, ao trazer o versículo mencionado da epístola do Paulo, nós estaríamos a trazer um versículo isolado que está fora que esse versículo espelha a realidade em que Paulo vivia naquela altura, apóstolo.
Eu gostaria de saber dele o que ele acabou de dizer, que Paulo era descredibilizado, por isso que ele teve que, no entanto, fazer ou dizer o que ele disse lá. Está escrito aonde que Paulo era descredibilizado e por conta disso, ele então teve que dizer isto. Está escrito aonde? Se inscreva, vou te ensinar, se inscreve. Não é em questão... novembro vamos não, abrir não, o não, não. seminário Me teológico. ensina agora com o povo a ver. Não, o problema não me manda para fora da tempo é televisão. televisão. Tá bom, você tem que dizer televisão que você tem base, não pode vir se aqui. inscreva, pra não seja meu conseguir aluno, vou responder. ter tempo de sentar contigo, te ensinar a aprofundar. Agora Está temos vendo? pouco Está tempo vendo? de antena. Conheço Não um pode pastor- trazer mentiras Apóstolo. aqui, eu não aceito ser mentido. Se Não inscreva, tem seja meu aluno, vamos Não, sentar, não vou te precisa eu ser teu instruir, vou aluno. te Tá vendo? trazer evidência. Tá vendo? Sim. Então, por que você avança em dizer algo que não tem evidência aí? É melhor ficar calado. Sim, não vai me dizer Continua, para então me continua. explicares isso. Eu devo ser teu aluno. Como é assim? Não é assim. Agora, por exemplo, quando você diz que não, o Espírito Santo é que vai nos mostrar, o Espírito Santo da tua igreja é o mesmo Espírito Santo da Testemunha de Jeová? Ou da Igreja Adventista do Sétimo Dia? O teu Espírito Santo diz para você não comer carne de porco? Responda-me só. O teu Espírito Santo O diz para você... entrevistador, eu respondo as questões Este é um dele. debate. Mas tem um moderador, tem um moderador do debate. Irei colocar as O questões Espírito para- Santo para dessas o igrejas é um demônio. Veja uma coisa. Nos dias dos apóstolos, quando Jesus partia, eles perguntaram, assim que nós ficaremos, o que nós faremos? Ele disse que não se preocupe, pois eu vos enviarei o Espírito Santo. Esse Espírito Santo vos lembrará tudo quanto vivemos juntos, vos ensinará e vos mostrará o vindouro. Compreende? Este vindouro era quem? Quando diz lá, vos lembrará, vos ensinará e vos mostrará o vindouro. Quando Paulo veio, foi por meio do Espírito Santo que os apóstolos reconheceram que Paulo era um enviado de Deus naquela altura. Não foi por meio de análise ou discussões do tipo, não, temos que ver bem. Ver bem o quê? Porque Paulo pregava um evangelho diferente de Pedro. O que Pedro estava a pisar com o pé no chão que devia ser feito, não é o mesmo que Paulo dizia. Então, não pode vir aqui para dizer, não, aqui esta passagem é porque as pessoas estavam a descredibilizar o ministério. Tá bom, se for o caso então. Mas Paulo aqui está a mostrar que é com base na revelação que ele está a pregar o seu evangelho. Agora, hoje, se ele é pastor, tem alguma revelação? Quem é o profeta que lhe estabeleceu para ele pregar o que ele prega hoje? Paulo não pregou os livros de Moisés. Nenhum profeta veio para pregar o livro dos outros profetas. Nenhum profeta ensinou aos seus discípulos os livros dos outros profetas. Não, ensinaram a mensagem que eles receberam. A teologia é do diabo Satanás. Obrigado. Todo líder que sai de uma escola teológica é um servo do diabo Satanás. Vamos voltar com essas questões, entre outras questões. Há uma questão que está a chegar agora do general Elton Muyanga. Pergunta o seguinte: o que o apóstolo está a pregar agora, essa mensagem que prega agora, do Cacó Filipe, de onde vem essa mensagem? Será que é de Deus ou de Satanás? A mensagem do profeta Cacó Filipe vem de Deus. Ok? A princípio, o profeta Cacó Filipe teve o seu chamamento aos 24 de abril de 1993, assim como os profetas da Bíblia, tiveram um dia preciso em que eles foram chamados. E os outros E profetas? estes... Como? E os outros profetas? Não, a exemplo de João Batista teve o seu dia. Jesus teve o seu dia. E eles mostraram com base na Bíblia os seus ministérios que vieram cumprir sobre a face da terra. E hoje o profeta Cacó Filipe também veio cumprir um ministério específico. E tendo em conta que um profeta não vem para repetir o que a Bíblia diz, mas sim vem para trazer a palavra que salvará o povo em seu tempo, hoje Deus levantou o profeta Cacó Filipe. Uma pergunta rápida, apóstolo. Sim. Hoje em dia, hoje aqui na Terra, quem deve interpretar a Bíblia? Em 3 segundos. Somente o profeta Cacó Filipe. Cacó Filipe. Sim. Obrigado, apóstolo Pedro Alês. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Voltaremos com o teólogo e pastor Albino para responder essas questões, entre outras questões.
Continuem acompanhando o nosso programa, o programa Hora do Debate, que traz muitas novidades. Para já iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar de olho. Aplicativo Profeta Caco Felipe, oficial para Androids e iPhone, fotos e vídeos, canções e pregações. Toda a mensagem do Profeta Caco Felipe é um único aplicativo gratuito. Você ama Deus? Você está em busca de salvação? Qualquer que seja a sua afiliação religiosa, para baixar no seu telefone o aplicativo Profeta Caco Felipe, vai ao Play Store ou App Store, pesquise pelo livro do Profeta Caco Felipe Oficial. De seguida, vai instalar e abrir o aplicativo. Clique na bandeira da sua língua preferida e baixe a sua preferida língua. Após isso, aceda no livro do Profeta Caco Felipe e terá mais de 100 pregações em diversas línguas. O aplicativo Profeta Caco Felipe Oficial é para você. Estamos de volta com o programa Hora do Debate aqui na Strong Life. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, canal 707, GoTV, canal 92, TV Cabo, canal 12. A todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Strong Life, onde podem partilhar o nosso programa para que possa alcançar mais pessoas. E também podem comentar, podem colocar as vossas dúvidas, as vossas opiniões relativamente ao tema de hoje, que é as escolas pastorais e os institutos bíblicos. Será que são de Deus ou são do Satanás? Eu tenho convidados super especiais. Tenho o teólogo e pastor Albino, tenho apóstolo Pedro Aleixo. Segundo o apóstolo, ele é o seguidor do único profeta verdadeiro na face da terra. Não perder o programa Hora do Debate, todas as segundas, todas as quartas e todas as sextas, às 12h30. Reposição às 20 horas, depois do jornal O Despertar. Aos sábados, às 20 horas, aos domingos, às 18 horas, aqui na Strong Life. Volto agora com o teólogo e o pastor Albino. Pastor, antes do intervalo, ouvimos aqui uma novidade do apóstolo Pedro Aleixo. Para o apóstolo Pedro Aleixo, o único homem de Deus que deve ou que pode interpretar a Bíblia hoje em dia, na face da terra, é o apóstolo, é o profeta Caco Felipe. Pastor, como teólogo e pastor, como é que olha para isso? O que a Bíblia nos ensina? Primeiro, isso é aberração e é de se impugnar e tem que se ter muito cuidado. Por isso que muitas das vezes nós falamos da necessidade das pessoas de irem aprender a palavra. Primeiro, apóstolo Paulo disse em primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, que não se pode colocar outro fundamento fora do que já está posto, Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo foi claro. Não se pode colocar outro fundamento fora aquele que já está posto, que é Jesus Cristo. E se nós formos a descer, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a Bíblia diz que só temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. É o único mediador. Não há outro fora Jesus Cristo. Segundo, o apóstolo Paulo, ele ainda fala aos Efésios no capítulo 2, versículo 20 a 22. Ele diz aqui: fomos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Fomos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Aí não entra Mohammed, não entra Caco Felipe, não entra Allan Kardec, não entra o Buda, não entra o Shinta, não entram todos esses. Fomos edificados apenas sobre os fundamentos
dos apóstolos e dos profetas. E para terminar essa elucidação, a Bíblia diz aqui uma coisa muito interessante. Quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 1, ele diz que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 7 a 9. Então, esses são os fundamentos. O resto é história para os bois dormir. Teólogo, com isso quer dizer que o evangelho de Cacó Filipe deve ser anátema. É anátema, é uma seita, é heresia. Isso perturba a saúde espiritual das pessoas. E muitas das pessoas seguem essas doutrinas, seguem esses ensinos, seguem essas setas, por rejeição do ensino. Aquilo que lá em Oséias 4:6 a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Obrigado, pastor e teólogo Albino. Apóstolo, para o pastor e teólogo Albino, a Bíblia nos ensina que se for aparecer um outro evangelho, diferente daquele evangelho que nós conhecemos do Senhor, que seja amaldiçoado. E um exemplo deste evangelho é do Cacó Filipe. Como é que olha para isso, apóstolo? Bem, primeiro eu preciso dizer que a Bíblia, lá em Gálatas 1, versículo 8 a 9, não está exatamente a dizer conforme ele está a dizer. Para quem é sincero e pode abrir a Bíblia lá em casa, ele está a dizer, mesmo que nós, ou um anjo caído dos céus, vos pregar um outro evangelho para além deste que vos tenho anunciado, vos, não diz nós temos anunciado, não, diz vos, esse vos está a falar dele mesmo, que vos tenho anunciado, quem? Eu, que vos tenho anunciado, considerem anátema. Compreende? Ele não estava a dizer de Cacó Filipe. Ele não estava a falar de um outro profeta como William Branham que veio depois e tantos outros que vieram após ele. Ok? É da mesma maneira que podemos ver em Deuteronômio 4:12 ou Deuteronômio 12:32, onde Moisés diz: ninguém deve acrescentar nem tirar das palavras que vos escrevo. Mas isso não se... Quando Moisés dizia isso, não estava a dizer para Josué, não estava a dizer para Samuel, não estava a dizer para Isaías e Jeremias que vieram com outras palavras após ele. Assim como também, quando então o João diz em Apocalipse 22:18-19 que ninguém deve acrescentar nada deste livro, não estava a falar de nenhum outro profeta que viria com a sua mensagem também. É preciso compreender isso. Esse é um ponto que eu queria corrigir, se ele for sincero, a ler bem nessa Bíblia dele. Ou traduzir, eu não sei de que maneira, mas lá em casa as pessoas já podem ver aí. Está escrito que vos tenho anunciado. Ok? Agora, tem um outro ponto em que ele fala de mediador. Leia e termine o versículo. Isso nós estamos a falar em muitos debates. Mas o problema da teologia, visto que são filhos do diabo, e então os filhos do diabo são filhos da serpente, são serpentes e a serpente não tem ouvido. Ou seja, ela não ouve. Você pode falar, gritar a serpente, não tem ouvido. Por isso que Jesus dizia, raça de víbora, descendente de serpente. Por quê? Porque a serpente não ouve. Nós estamos a falar sempre isso nos programas. Mas as pessoas vêm, repisam a mesma coisa como se não tivessem entendido. Lá está a dizer muito bem. Só há um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Param por aí. Por que não termina? Tem vírgula. Jesus Cristo, homem. Não está escrito? Jesus Cristo, homem? Confirma só, se estou a mentir. Não, continua, apóstolo. Jesus Cristo, homem, cujo o seu testemunho seja no tempo apropriado. Está escrito lá. Compreende? Jesus Cristo, homem. Agora pergunto eu, onde é que está Jesus Cristo, homem, hoje? Que é o mediador entre Deus e os homens. Você que está aí em casa, onde é que está Jesus Cristo, homem? Porque a Bíblia diz Jesus Cristo, homem.
esses camaradas param por ali onde diz que só Jesus Cristo, não termina homem. Não está a dizer Jesus Cristo Espírito. Hoje Deus é Espírito. Jesus Cristo está em Espírito, não é? Então onde é que está Jesus Cristo homem hoje? Então é uma confusão que esses camaradas colocam na cabeça das pessoas lá no Instituto de Teologia, nas escolas pastorais, para manipular as pessoas, compreende? Por essa razão, se eu perguntar, no tempo de Paulo, é dito que as pessoas foram salvas. Onde é que estava Jesus Cristo o homem no tempo de Paulo? Estava onde Jesus Cristo o homem que era o mediador no tempo de Paulo? O mediador no tempo de Paulo não era Paulo? Gálatas 1, versículo 15 a 16, é dito lá, quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe, para revelar o seu Filho em mim. Em mim quem? Paulo. Paulo era a manifestação do Senhor Jesus Cristo, e em Gálatas 2, no seu versículo 20, mais adiante, ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aquele que viu Paulo, estava a ver quem? Estava a ver a Cristo. E Paulo era o mediador entre Deus e os homens. Ninguém podia ir a Jesus se não passasse por Paulo. E com isso quer dizer que Cacó Filipe é o único mediador hoje? Hoje, o mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo homem, é Cacó Filipe. Na mesma condição em que Paulo estava como mediador. O mediador, então se tomarmos assim, ok, a palavra está a dizer Jesus Cristo homem. Pergunto eu, e aqueles que estavam lá no tempo de Jeremias e Isaías? Viram Jesus Cristo homem? Onde é que estava o Jesus Cristo homem lá? Obrigado, apóstolo. Teólogo, como é que olha para essa interpretação, tendo em conta que a própria teologia ensina a interpretar a Bíblia e também o Espírito Santo, também a revelação ajuda em algum momento. Quem é o mediador hoje em dia? Será que é Cacó? Quem é o mediador entre os homens e o nosso santo Deus? Teólogo. Sabe, dá náuseas quando eu vejo as escrituras de uma forma escancaradamente serem atropeladas. Dá náuseas, grandes náuseas. E as escrituras que foram citadas foram totalmente deturpadas, totalmente interpretadas fora de contexto. Foram, está a ver aquilo de acidentar e ainda esmagar. É o que fizeram com a interpretação das escrituras. E isso incomoda. Mas para dizer o quê? Ali não se fala nada de Cacó Filipe. Cacó Filipe é um estranho, é um anônimo, é um desconhecido. E eu estou com interesse de começar a estudar mais de quem é esse indivíduo, porque fui estudando superficialmente, mas eu quero ainda compreender quem é esse indivíduo. Ali não se fala de Cacó Filipe. Paulo em momento nenhum foi mediador. O único mediador. Qual é o significado do mediador? Agora temos que trazer soteriologia para ensinar aqui doutrinas da salvação. Qual é o significado de mediador? Mediador significa aquele que está entre, como meio, como elo, como caminho de salvação. Apóstolo Paulo salvou alguém. Cacó Filipe foi à cruz para morrer e salvar alguém. O sangue dele é que foi derramado na cruz de Calvário. Como é que esse indivíduo vai me aparecer agora como mediador? Quer dizer, estão a violentar as escrituras de uma forma exagerada. Haja respeito com as sagradas escrituras, por favor. É muito importante, quando nós falamos, há uma coisa que Jesus ensina aqui, que só quero citar rapidamente. Há uma coisa que Jesus ensina em Mateus capítulo 15, versículo 14, ele diz: deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir o outro cego, ambos cairão no buraco. E esse buraco chama-se seitas religiosas, esse buraco chamam-se heresias. Mas os cegos tornam-se cegos por falta de conhecimento da verdade, por falta das bases fundamentais, por causa da ignorância quanto às escrituras, quanto ao estudo das escrituras. Então o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver um cego conduzindo os outros cegos e todos estão caindo para o abismo que é o inferno.
É o que está a acontecer. Obrigado, teólogo e pastor. Apóstolo, há uma passagem bíblica que o apóstolo tem usado, que é do livro de Apocalipse, capítulo 14, que fala dos 3 anjos. Apóstolo, quem são esses anjos? Perdão. Primeiro, antes de responder a sua questão, eu quero esclarecer um ponto aqui. Tá bom, você até pode negar que esse mediador no tempo de Paulo não era Paulo. Mas então eu quero que me diga, onde é que estava o Jesus Cristo homem naquele tempo de Paulo? Porque Paulo diz, em 2 de Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que eu, Paulo, vos noivei como uma virgem castra para vos apresentar a Cristo. Amado, o professor de português está lá em casa a escutar. Mediador é alguém que, bem você falou, que está entre. A quem foi a Senhor Jesus Cristo, a Deus, se não passou por Paulo? Paulo está a dizer aqui que eu vos noivei, eu vos noivei. Não diz que é outra pessoa que noivou, não diz que Cristo que vos noivou. Compreende? Eu vos noivei como uma virgem castra para apresentar-vos a Cristo.